Bem, pessoal, boa noite. Vamos dar início, então, aqui à nossa assembleia. Passo a ler, então, o edital de convocação. Compondo a mesa, então, pelo Conselho Fiscal Alex e o Juno Rego, presidente em exercício do Conselho Deliberativo. E eu, Pita, presidente da Diretoria Executiva. Eu vou ler aqui o edital de convocação, depois passar por alguns procedimentos que são prévios aí Sim. Não, o Fernando fez uma questão de ordem, a mesa acatou sobre a composição da mesa, que o Conselho Fiscal não faz parte. Só quando ele convoque. E aí a mesa acatou a questão de ordem, que é de fato, né, que aí tem a eleição do secretário, nós vamos fazer após a leitura aqui do edital de convocação, e compõe o presidente do Conselho Deliberativo junto com o presidente da Diretoria Executiva. Eu peço silêncio para os senhores, para que nós possamos aqui dar início aos trabalhos, pessoal. Então, eu passo a leitura do edital e depois vamos fazer os procedimentos ordinários para a instalação da Assembleia. A Assembleia Geral Ordinária, Gestão Biênio 2017/2019, edital de convocação. A Diretoria Executiva da Sejus, biênio 2017/2019, no uso de suas atribuições estatutárias de acordo com... Com o artigo 14, caput, combinado com o artigo 35, inciso 1, a linha C, todo o Estatuto Social, convoca seus associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 10 de dezembro de 2018, segunda-feira, no Clube Social, localizado no setor de Clube Sul, trecho 2, lote 2/39, às 19 horas, em primeira convocação, e às 19h30, em segunda chamada, com um fim específico e exclusivo de deliberar sobre os seguintes itens. Tá, eu só iria pedir assim, vamos deixar o destaque, vamos fazer a escolha do secretário, porque ele tem que começar a fazer a ata. Ok? De maneira procedimental. Aí depois, mas já tem um destaque seu e do Fernando. Tá, ok? Fechamento do orçamento 2018, item 2, proposta de orçamento para o ano 2019. Brasília DF, 4 de dezembro de 2018, Tássio Nascimento Souza Júnior, presidente da Sejus, biênio 17/19, foi o edital que foi publicado no Jornal de Brasília, de acordo com o que rege aí o estatuto. Então, pessoal, antes, é claro, de iniciar os trabalhos, nós temos que fazer a escolha do secretário que vai redigir a ata, tá joia? O Rony se ofereceu, pergunto se mais alguém tem interesse em secretariar a ata da Assembleia. Aline, ok. Então, havendo, obviamente, mais de 2 inscritos, vamos colocar em regime de votação. Depois da escolha, aí nós vamos proceder à abertura oficial dos trabalhos, ok? Então, é um Rony, né? E a Aline ofereceu. Então, mais alguém inscrito? Ok. Então, em regime de votação, os que são favoráveis à escolha do Rony como secretário eleito em Assembleia, por favor... Eu não vejo necessidade, porque assim, a Aline já é a secretária do Conselho Deliberativo, né? Já é conhecido. O Rony, da Diretoria Executiva. Acho que para o trabalho andar, a gente coloca em votação e já resolve. Não, tem só eles dois. Tem só eles dois. Que aí a gente inicia, tá joia? Então, regime de votação, os que escolhem o Rony como secretário para redigir a ata, por favor, se manifestem. Eu falei em regime de votação. Os que escolhem o Rony para secretariar a Assembleia, por favor, se manifestem. Ok. Ok. Os que escolhem a associada Aline para secretariar, por favor, se manifestem. Ok. Por contraste, então, a secretária vai ser a associada Aline. Por favor, se dirigir à mesa.
uma abstenção com declaração de voto. Por favor, o senhor tem 3 minutos. Colegas, meu amigo Rony e a amiga Aline são pessoas extremamente sérias. Qualquer pessoa que assume encargo de relatar uma assembleia, uma reunião, deve ter muita interesse, muita seriedade em fazer esse documento, porque esse documento serve para muita coisa. Aliás, é muito importante dizer isso, se a pessoa que vai relatar tiver dúvida, pega a filmagem, vê várias vezes, ouve novamente, presta atenção no que vai escrever, para não escrever coisa que não deve escrever em ata. Preste atenção, inclusive, nos termos, tenha atenção. Qualquer um, seja Rony, seja Aline, seja Ivan, seja Glaucio, seja qualquer um, colegas, tenham atenção no que vão relatar nessa ata. É muito importante falar isso, porque a gente não pode ficar relatando a ata naquilo que a gente acha que é bonito. É o que ocorreu. A ata é um relato do que ocorreu, simples, literal e objetivo. Ok, obrigado. Antes de iniciar aqui, pessoal, a sugestão do Júnior foi estabelecer o tempo para falas, para que a Assembleia fique mais dinâmica. Tá joia? A proposta da mesa é no sentido que sejam concedidos 2 minutos para manifestações. 2 minutos, pode ser? 1 minuto para declaração de voto, 2 minutos para manifestações, caminhamentos e 1 minuto para declaração de voto. Há consenso? Ok, então. Então, está aprovado dessa maneira. Bem, pessoal, então, procedi à leitura, nós tivemos 2 destaques. Um do associado Fernando Freitas e um do associado Aldinon, em relação à pauta. Então, pode ser o associado Aldinon, primeiramente, falar o seu destaque aqui. Depois o Fernando fala. Boa noite, colegas. Minha saudação a todos os colegas associados e associados que vieram dos seus locais de trabalho, né, apesar do horário, para estar aqui e discutir os rumos da nossa associação. Eu apresentei destaque ao edital de convocação da Assembleia em razão do que dispõe o artigo 39 do Estatuto, que ele diz assim: compete à Assembleia Geral discutir e votar a ordem do dia mencionada no edital de convocação, decidindo sobre a inclusão de outros assuntos relevantes para os associados. Colegas, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas em 2 assembleias recentes da Sejus, nós tivemos 2 conselheiros que foram afastados de suas funções. E eu considero isso um assunto relevante para a associação e, portanto, peço a inclusão desses itens na pauta da Assembleia, para que nós possamos discutir as questões que envolvem esses afastamentos. Então, eu sugiro que se inclua como ponto de pauta o afastamento desses conselheiros. E o segundo item da pauta diz respeito, que eu proponho a inclusão, diz respeito à comunicação do Conselho Deliberativo aos associados. Por ocasião da realização dessas assembleias, nós vimos muitas notas da diretoria executiva e não vimos notas do Conselho Deliberativo. Nós não sabemos a razão disso e gostaríamos de submeter à Assembleia a proposta de que nós discutamos a comunicação do Conselho Deliberativo junto aos associados. É o que eu proponho. Obrigado. Ok, agora o destaque do associado Fernando Freitas. Boa noite, pessoal. Vai ser bastante breve para a gente encaminhar a Assembleia da forma mais tranquila possível e terminar cedo, né? Porque a volta para casa aqui é muito distante para quem mora um pouco mais afastado do centro da cidade. Pessoal, a primeira questão de ordem, Peter, é para a gente encerrar o credenciamento, né? Já são 19 horas e 45 minutos. E o meu destaque vai muito na linha do Aldinon, né? Que o edital da diretoria, que é o órgão que tem competência, obviamente, para chamar a Assembleia, ele previu que não se poderia discutir mais nada, quando o próprio Estatuto fala que a Assembleia, em assim querendo, pode incluir outros itens. Inclusive na Assembleia passada, foram incluídos vários itens, né? Eu acho que a norma estatutária ela é bem clara. Então, eu queria submeter à Assembleia mandatária dessa entidade, que no sentido de se apreciar a inclusão desses itens que o colega Aldinon sugeriu e o fechamento do credenciamento.
Tá ok. Só fazer uma consulta aqui. Eu vou solicitar apoio do jurídico da Sejus estar presente para a gente fazer uma consulta aqui, por favor. Bem, pessoal, então consultei aqui o nosso jurídico, de fato, sobre a questão de convocações exclusivas e tudo mais. O nosso jurídico orientou que pode ser inclusos temas relevantes e etc. Nós temos aqui, então, 2 destaques, na verdade 3, né? O primeiro, sobre... Sim? É uma questão de ordem, é uma questão muito simples, gente. Há 2 assembleias atrás, os associados deliberaram dizendo que assuntos decididos em assembleia não poderiam ser rediscutidos na mesma gestão. E isso foi decidido em assembleia, foi aprovado pelos associados. Então eu acho que o pedido para rediscussão em assembleia agora de assunto que já foi discutido não pode ser feito. De fato... Isso é uma questão de ordem. Não. A Assembleia passada determinou o afastamento de alguns diretores. Isso já foi votado. Aí não pode ser discutido isso de novo. É simples assim. Pessoal, então... Isso, havendo divergência... Pessoal... Pessoal, sim, eu peço aos senhores calma, todos os assuntos serão votados, e é assim que funciona. Então tem a questão, ele tem direito de se manifestar, e vamos colocar a questão de ordem dele em votação. Tá ok? Isso. Você quer fazer a defesa? Não tem defesa. Não tem defesa. Pessoal, a mesa entende que não precisa de defesa. A mesa entende, tá joia? Então vamos colocar aqui em votação a questão do credenciamento, que essa é primordial, tá ok? Então, para encerrar o credenciamento a partir da hora da votação. Aqueles que são favoráveis ao encerramento do credenciamento, por favor, se manifestem. Pronto. Os contrários ao encerramento, abstenções. Então está encerrado o credenciamento. O pessoal pode recolher as fichas de cadastro, tá ok? Então pronto. Vamos agora passar para os destaques do Aldinon e do Fernando Freires. Isso. O primeiro item de pauta é o afastamento dos conselheiros, tá? Do afastamento da conselheira Ilza e do conselheiro Fernando Freitas, ok? Então eu peço que, agora para a gente abrir para a defesa, Fernando e Aldinon, uma questão de ordem só, certo? Se complementa. É inclusão de item em pauta, né? Tá ok. Isso. Então é o seguinte. E tem a questão de ordem do associado André Borato. Acho que para os trabalhos fluírem melhor, vamos fazer logo a votação da inclusão dos itens em pauta. Certo? Ok? Então que aí o negócio fica dinâmico. Então, já em regime de votação. Porque aí automaticamente já derruba a proposta do... Sim. Vamos colocar uma questão... Então vamos lá, pessoal. Então tá. Como a questão de ordem do associado André Borato está em conflito com a questão dos colegas Aldinon e Fernando, vamos colocar a questão de ordem dele primeiro em votação, porque ela é a preliminar à questão dos outros associados, ok? Então, pessoal, em regime de votação, aqueles que estão de acordo com a questão de ordem do colega André Borato, por favor, se manifestem. Ok. Os contrários à questão de ordem do colega André Borato. Ok. Abstenções? Ok. Então rejeitada a questão de ordem do colega André Borato.
Vamos então colocar agora, votar a inclusão dos itens em pauta, certo? Só para que conste em ata e seja registrado também na gravação. Em que parece ser óbvia, mas tem que registrar. Tá joia? A inclusão dos itens em pauta afastamento dos conselheiros, para deliberar sobre o afastamento dos conselheiros, e em relação a comunicações do conselho para os associados, certo? Então, em regime de votação, aqueles que são favoráveis à inclusão dos itens que eu citei em pauta, por favor, se manifestem. Ok, obrigado. Os contrários, por favor, se manifestem. Ok. Abstenções? Alguma declaração de voto? Não, então está incluso na pauta os 2 itens sugeridos pelos associados. Então, vamos passar o item 1, que é afastamento dos conselheiros. Se bem que não houve invenção, verdade. Vamos seguir a pauta, eles vão ser incluídos. Item 3. Inversão? Ok. Então, em regime de votação, os favoráveis à inversão da pauta, por favor, se manifestem. Ok. Só para registrar. Os contrários agora. Ok. Abstenções? Alguma declaração de voto? Ok, então, o item 1 passa a ser o afastamento dos conselheiros, né? O item 2, comunicação do conselho para os associados. Então, passemos ao item 1, afastamento, deliberação sobre afastamento dos conselheiros. Manifestações. Colegas, é o seguinte, os 2 conselheiros foram afastados. Fernando foi afastado numa assembleia e a Ilza na outra. Ok, mais algum esclarecimento? Só para informar, esses afastamentos constam das atas das assembleias. Então, se qualquer associado tiver dúvida em relação a se foi pedido ou se foi determinado o afastamento, é só consultar as atas das assembleias do dia 12 de setembro e do dia 6 de novembro. Ok. Eu pergunto ao associado André Borato se ele mantém a questão de ordem. Tá ok, então. Então, pessoal, vamos passar o item 1 de pauta, que é afastamento dos conselheiros. Eu peço que os proponentes da inclusão também se manifestem, né, detalhando melhor o item. Vamos abrir as inscrições. Aldinon. Bem, pessoal, a sugestão é o seguinte, que os associados vão falar para efetuar suas propostas, tá? Em relação ao ponto do afastamento da conselheira Ilza e depois em relação ao ponto do afastamento do conselheiro Fernando. Aí cada um fala, né, os associados vão se manifestar, fazer seus encaminhamentos, depois uma pessoa fala contrariamente e outra pessoa fala a favor. Tá ok? Esse foi consenso. Então, vamos começar as inscrições de quem é que vai se manifestar agora sobre o afastamento da conselheira Ilza. Manifestar e fazer as propostas. Aldinon, quem mais vai se inscrever? Fernando Freitas. Alguém mais, senhores? Vai se manifestar? Ok, então vamos começar pelo colega Aldinon. Em 2 minutos. Pessoal, a minha proposta é de reintegração da conselheira Ilza K ao Conselho Ativo. E por que eu assim proponho à Assembleia? A conselheira Ilza, numa Assembleia do dia 12 de setembro, ao se deparar com diversos encaminhamentos feitos por associados, ex-dirigentes, encaminhamentos que violavam
textos literais do Estatuto, fizeram esses encaminhamentos e a Assembleia aprovou. Até aí, tudo tranquilo. Mas no clima de exaltação, no calor do debate, a conselheira Ilza foi até o plenário e, de posse do Estatuto e fazendo o seu juízo de valor acerca do que estava acontecendo naquela Assembleia, inclusive em detrimento do trabalho sério, correto, do Conselho Deliberativo, ela acabou rasgando sim o Estatuto. Isso foi inclusive registrado. Naquela mesma Assembleia, ficou definido que seria encaminhado um processo, ou a abertura de um processo ético para a Comissão de Ética, para que então a conselheira se defendesse. Quem propôs o afastamento da conselheira, até hoje, não subscreveu a representação. E outra, não se sabe até quando ela vai ficar afastada. Disseram que ela seria afastada para que não houvesse interferência na apuração. Mas o processo não se iniciou. Então, a conselheira está ausente por um problema pessoal. Eu proponho à Assembleia que, naquele ato de desespero cometido pela colega Ilza, pela associada Ilza, que esta Assembleia vote o regresso dela ao Conselho Deliberativo e a anistia da colega Ilza, porque se até hoje quem fez a representação não teve coragem quem propôs o afastamento não teve coragem de subscrever a representação, é porque esse colega não está convencido de que ela errou. E todos nós estamos sujeitos a erro. Então eu proponho a recondução da colega Ilza ao Conselho Deliberativo com a anistia aprovada por esta Assembleia. Obrigado. Fernando Freitas. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez agradecer os colegas que aqui estiveram. Os senhores estão recebendo aí uma pasta que um grupo de associados, juntamente comigo, nós fizemos. Está aí todas as atas, todas as ações do Conselho, tudo documentado. Quando a gente chegou no Conselho, as atas não eram mandadas por e-mail de vocês. A gente passou a mandar a ata por e-mail de vocês. Porque a gente quer que vocês saibam o que o Conselho faz. A gente quer que vocês participem. Olha, nós fomos denunciados no tribunal porque estávamos fazendo reuniões dos fóruns. A gente quer estar perto do associado, ouvindo. Fomos para Taguatinga, fomos ao Núcleo Bandeirante, fomos ao Guará, fomos ao Fórum Verde, fomos em Ceilândia. Como é que um conselho desse, que está próximo do associado, pode ser tão agredido por grupos que se acham donos da Sejus? A companheira Ilza, ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira. O vídeo da Assembleia no YouTube, para quem quiser ver. Ela diz assim: vocês estão rasgando estatutárias. Porque na Assembleia foram aprovadas algumas coisas que a gente não concordou e que o Estatuto também não dizia que era assim. Bom, pessoal, eu só tenho a dizer no ponto da pauta da Ilza, que é uma guerreira. E ela é imprescindível, não ao Conselho, não a ela mesma, ela é imprescindível a essa categoria. A luta que nós precisamos travar contra poderes que vêm aí tratorando o servidor. É ponto eletrônico, é cartório único, é redução de referência, servidor sendo mandado para outra vara e a vara ficando com poucos servidores. Nós temos que ter todos os nossos guerreiros à frente do campo de batalha para defender o associado da Sejus, pessoal. E nesse sentido, eu queria aqui pedir humildemente que vocês, perdoassem a Ilza. Olha, ela não desviou dinheiro, ela não roubou, ela não utilizou o recurso da Sejus de forma errada, ela rasgou um estatuto que estava na mão dela. E olha, quem rasgou o estatuto de verdade não está afastado. Não está afastado. Então, pessoal, é essa a minha consideração com a guerreira Ilza. Ok, vai falar, Juno? O Juno. Colegas, eu vim aqui defender a nossa colega Ilza.
A Ilza foi uma pessoa que foi responsável por um relatório que dizia da interpretação do artigo 123, que é aquele tão polêmico artigo, na qual o Estatuto vedava a participação de servidores na prestação ou na contratação do serviço. E a Ilza fez esse relatório muito dedicado, se empenhou nesse relatório para fazer isso. A Ilza se sentiu, então, nessa interpretação do artigo 123, que a interpretação do Conselho Deliberativo anterior, a Ilza fez esse estudo sobre esse artigo 123 e viu ali uma violação do Estatuto. A Ilza também foi responsável por levantar a questão do Estatuto quando se dizia que no seu artigo, aqui, das questões das despesas, no item B, superior a 10 a 70 vezes o salário mínimo, mediante fundamentação e tomada de preço específica. O entendimento daquela Assembleia foi de que esse artigo seria mensal e não global de todo o Estatuto. Então isso, na verdade, causou nós e muitos servidores que lá estavam uma indignação, porque todos os contratos jamais podem ser feitos por média global, por média mensal, e sim o valor total do contrato. Então eu queria pedir mais uma vez vocês, colegas, humildemente, é uma injustiça o que está se fazendo com a Ilza e o que está se fazendo com o Fernando. A Ilza é uma colega que extremamente trabalha com muita dignidade, com muita fidelidade a esse conselho, ao trabalho que ela se predispôs quando foi eleita. Ok. Então, seguindo a dinâmica, mais alguém vai se manifestar? Depois das propostas e abrir uma fala para falar contra e outra para falar a favor. Então, por favor, algum colega vai falar contra as propostas? Precisa de algum esclarecimento? Quem vai falar contrário? Rony. 2 minutos. É porque só é um colega só que vai. Pode falar. É um de cada vez. Ok. Boa noite, colegas. Primeiro eu queria destacar que há um ano atrás nós estávamos nesse mesmo salão aqui na nossa posse. E na nossa posse nós juramos perante todos os associados defender e assegurar o cumprimento do estatuto. E entre os estatutos, entre um dos normativos que está lá dentro, diz que nós temos que defender a imagem da Sejus. E a imagem da associação é tudo. E o que foi visto naquela Assembleia Geral, não desmerecendo o trabalho que foi feito pela colega, ela simplesmente, num ato impensado, rasgou o estatuto na frente de todo mundo, violando expressamente o dispositivo que está lá. Dessa forma, foi levado para poder o seu afastamento. Ela violou o estatuto rasgando na frente de todo mundo. E outra, quando tem uma ata celebrada aquilo ali, essa ata já vai lá para a comissão de ética. Lá a comissão de ética vai julgar o que está sendo feito. Então nós defendemos que continue, porque ela violou abertamente o estatuto na frente de todos nós. E nós não podemos. Se for assim, daqui a pouco, para que precisa ter estatuto da associação? Qualquer um pode fazer o que quiser. E o que nós defendemos é isso. O trabalho dela pode ser bem memorável, mas ela, num momento impensado, fez isso. E nós não podemos deixar assim. E, além do mais, ainda tem uma outra coisa. A interpretação que foi dada, que foi falado pelos colegas aqui do artigo 123, foi alterado pelo atual Conselho. Tinha um entendimento anterior e o Conselho atual mudou. Isso veio afetar todos os contratos. O que foi decidido por nós da diretoria? Que a partir daquele novo entendimento, nós seguiríamos o que o Conselho Deliberativo estava falando. E o que já estava lá, continuou, porque era o que estava valendo. Sempre valeu. Em nenhum momento o Estatuto falava que tinha uma violação da forma como foi interpretado pelo atual Conselho. Por isso foi mantida a forma que está.
É por isso que a gente entende que nem a própria Assembleia já decidiu a questão, já decidiu. Nós estamos reiterando uma coisa que foi decidida. Nós estamos reiterando uma decisão que viola expressamente o estatuto. Isso não dá para deixar. Ok, agora a defesa. Quem vai fazer a defesa? Tem que ser você ou Yolanda? Você? Pois é, né? Eu não sou formada em Direito, sou uma associada, uma simples servidora técnico-administrativo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu estivesse no lugar da Ilza, eu acho que eu rasgaria também. Eu rasgaria porque é muito fácil você ser associado e você exigir as coisas, as propostas existem, mas elas não são executadas. Para que serve o estatuto, então, se não está sendo executado? Então, eu sou a favor que a Ilza volte, sim, porque ela é uma pessoa que tem todo o perfil para batalhar por nós, servidores. Ela está na causa do pró-saúde, nós precisamos de pessoas assim para enfrentar a administração, que não está sendo fácil. Tá? Nós temos vários relatos de assédio moral na imperícia, formamos um núcleo de inclusão, as coisas não estão encaminhando muito bem porque falta comprometimento. Eu falo em nome do núcleo de inclusão e eu quero dizer o seguinte, o orçamento que hoje vai ser falado, tem que ser gasto em favor dos servidores públicos, tá? Para arrumar um advogado especialista em plano de saúde para resolver o nosso problema. A gente precisa de pessoas comprometidas na associação, nas instituições, comprometidas para que haja alguma alteração nesses estatutos e regulamentos, inclusive regulamento do pró-saúde, a nosso favor. Porque nós somos servidores, nós pagamos todo mês e nós não podemos opinar. É isso que eu queria falar. Obrigado. Bem, pessoal, então, encerrou o ponto do afastamento da conselheira Ilza. Vamos submeter, então, sim? Sim, mas é porque agora era um associado para falar contra e um para falar a favor. E antes é um só. E antes é que foi aberto para os associados se manifestarem. Ok? Bem, pessoal, em regime de votação. O encaminhamento só para esclarecer, o encaminhamento do associado Aldinon foi da proposta de regresso, ok? Da conselheira Ilza ao Conselho Deliberativo e a sua anistia diante do fato que ocorreu na Assembleia dia 12 de setembro, não é isso? Está clara a proposta? Ok. Então, em regime de votação, os que são favoráveis à proposta associada ao Aldinon, conforme eu falei, por favor, se manifestem. Só para registrar. Ok, obrigado. Contrários? Ok. Abstenções? Declaração de voto? Colega Ivan, colega Borato, Rony, cada um tem 1 minuto. Boa noite, colegas. Eu acho lá a gente vir para uma integrar. Porra, liga o som aí, senão toca essa porra no chão. Colegas, é lamentável vir para uma Assembleia para reintegrar um associado. Eu acho que a gente tem que pensar mil vezes em propor retirar um colega. Uma associação se constrói com suor, batalha, com luta, com respeito, com divergência e com crítica. Não se podemos usar a primeira arma majoritária, porque tem mais na Assembleia, caçar amanhã. Porque amanhã você vai ser o caçado. Esse não é um modelo de associativo. Esse é um modelo de destruir uma associação. Se a gente respeitar um pouco mais e compreender a divergência e a diferença, a gente vai crescer junto. Do contrário, na próxima Assembleia vão me afastar, na próxima Assembleia vão afastar o PITA, na próxima Assembleia vão afastar o Conselho Fiscal e nós vamos punir. Eu acho um absurdo, a gente tem que aprender um pouco mais. Hoje é o dia da caça, amanhã vai ser do caçador. Associado André Borato. 1 minuto. Só para dizer uma coisa aqui, gente. Eu não sou contra que ninguém volte, mas é só para ler o material que vocês do Conselho Deliberativo apresentaram para todo mundo. Está sublinhado aqui, ó, a ata. Com o calor dos debates, a conselheira do Deliberativo Ilza foi para frente da mesa
e de todos os presentes defendendo as decisões tomadas pelo Conselho Deliberativo, aqui estavam sendo trazidas e discutidas nessa Assembleia. Bastante nervosa com as decisões da Assembleia e com o resultado das votações, a conselheira resolveu rasgar o Estatuto da Associação na frente de todos, informando também que estava pedindo o seu desligamento da Associação e do Conselho Deliberativo naquele momento. A vontade era dela. Isso só foi ratificado por todos. Calado a moção a gente mata, né? E aí depois vai preso. Rony, 1 minuto. Pessoal, por favor. Rony, 1 minuto. Boa noite, pessoal. É só para deixar registrado aqui agora que o que foi decidido aqui agora é simplesmente vocês legalizaram o desrespeito ao Estatuto. A norma que está expressa lá foi acabado de... A Assembleia acabou de aprovar que não vale o que está escrito no Estatuto mais. Ok, pessoal. Então, agora vamos iniciar o segundo ponto. Pessoal, vamos iniciar o segundo... Só um minutinho, pessoal. Consta aqui na lista de associados, para fim de esclarecimento, a associada Ilza Maria de Castro. Cadê hoje? Matrícula 311-003. Tá joia? Bem, pessoal, vamos avançar então. O outro ponto era sobre o afastamento do conselheiro Fernando Freitas. Então vamos seguir a mesma dinâmica. Vamos abrir inscrição para as manifestações, e aí encaminhamento de propostas, depois contra e a favor, ok? Então, quem vai se inscrever para falar? Aldinon, mais alguém? Aldinon. Então, colega Aldinon, por favor. Tem 2 minutos. Bem, colegas, eu volto a propor aqui a reintegração do colega, do conselheiro Fernando Freitas ao Conselho Deliberativo, em razão do contexto do afastamento que se deu na Assembleia do dia 6 de novembro. E os servidores associados se reuniram e, incomodados com a decisão que foi tomada pela Assembleia do dia 6 de novembro, se reuniram e elaboraram um material que foi distribuído aqui na Assembleia, explicitando esse contexto em que se deu o afastamento. Diante disso que consta nesse memorial, nós gostaríamos de propor, assim como fizemos com a colega Ilza, a recondução do Fernando Freitas à presidência do Conselho Deliberativo. Mas é importante que nós tenhamos aqui a oportunidade de externar um pouco o que aconteceu, para que os colegas tenham a exata dimensão do que é hoje o trabalho do Conselho Deliberativo e por que ele incomoda tanto. Eu proponho, então, a recondução do colega Fernando Freitas, do conselheiro Fernando Freitas, à presidência do Conselho Deliberativo, e que esta Assembleia ratifique a decisão que foi tomada pelo Conselho Deliberativo, em grau de um recurso que eu apresentei contra o ato da diretoria executiva, ato esse, que contrariava o Estatuto. Portanto, minhas 2 propostas: a recondução do colega Fernando Freitas à presidência do Conselho Deliberativo e a ratificação da decisão que foi tomada pelo Conselho no dia 6 de novembro. Guardadas aí as proporções em relação às decisões que a Assembleia tomou. Mas isso a gente pode discutir como desdobramento da proposta de recondução do colega e de ratificação da decisão. Obrigado.
Que vai cair por terra, pô. Tem um ponto de vista legal aí, o Aldinô. Tá só tirando a dúvida aqui com. Sim. Fernando Freitas. 2 minutos. Ivan, né? Bom, pessoal, a proposta do Aldinó, ela visa tão somente a questão do afastamento. Eu quero dizer para os senhores que minha caminhada na ACEJUS não é de agora que eu estou no Conselho Deliberativo, né? Eu já estive várias vezes nesse salão aqui, inclusive sozinho, quando só estava o pessoal da diretoria, sozinho aqui, levantando as questões que eu achava que era de interesse. Estive aqui com o Júnior Rego, quando nós falamos que não se aprovaria pagamento de salários extras para diretores, quando tentaram alterar o estatuto para permitir isso. A decisão exarada por mim, ela foi submetida a 9 conselheiros. Infelizmente não foi publicada, e aí vocês não ficaram sabendo, porque obstaram a comunicação do Conselho. Olha, nós não temos problema nenhum em errar. Juscelino Kubitschek, ele fala que com erro não se tem compromisso. Se errou, a gente corrige. Agora eu tenho um problema com a injustiça. E eu quero dizer para vocês que as ações deste Conselho, desde o primeiro dia, foram pautadas sempre dentro do Estatuto e pela mais ampla transparência e moralidade. Não em respeito à diretoria, que também merece respeito. Não em respeito ao Conselho Fiscal, que também merece respeito. Mas, sobretudo, em respeito ao associado, que é quem banca isso aqui, ó, que é quem tira R$80, R$100, que é às vezes que deixa de comer carne na sua casa, porque falta R$50, falta R$30, para pagar isso aqui, ó, para manter essa estrutura. Eu quero dizer, pessoal, que eu fui afastado sem nem saber que seria afastado, sem nem saber que teria assembleia, porque eu não fui comunicado que teria assembleia, porque a decisão suspendia a assembleia. Está tudo nas atas, está tudo filmado, gravado com áudio. Falaram aqui que eu tratei mal, de forma grossa, os funcionários da ACEJUS, mas não apresentaram nenhum fato. Eu fui até a comissão de ética da entidade, não tem nada lá. Não apresentaram, está aqui, ó. Nesse dia você fez isso e isso. Não foi apresentado. Eu tenho todas as mensagens, eu tenho as gravações das ligações telefônicas, eu tenho todos os e-mails arquivados. É só você me consultar aqui do lado aqui que eu te mostro. Metade. Então, assim, o meu afastamento, pessoal, só para concluir, Pita, meu afastamento se deu, sabe por quê? Amanhã vai ter eleição para delegado sindical. Eu me inscrevi, eu fui impedido de candidatar pelo Sindijus. Você sabe o que eles alegaram para eu não me candidatar para delegado do Fórum de Itaguatinga? O meu afastamento na ACEJUS. Você foi afastado na ACEJUS, não pode ser candidato aqui. É isso que estava por trás do meu afastamento. É impedir que a gente chegue. Ok. Ele é conveniado. Ele não é conveniado não vota. Onde é que está isso? Não, mas ele votou, Costa não. Pessoal, vamos, o Costa é conveniado, entendeu? Não, mas eu não, isso aí foi um fato, eu nem vi a hora que isso aconteceu. De certa forma ele é conveniado, ele não delibera, ele não encaminha nem nada. Quem quer falar agora, Ivan, depois o Mauro. 2 minutos. A proposta do Aldinon, ela tem que ser desmembrada. Por quê? Porque uma coisa é discutir o afastamento de qualquer pessoa.
Agora, uma coisa é ratificar atos do Conselho, que se eles forem ratificados, eles vão destituir o que foi decidido na Assembleia, que é sobre contratos, e esses contratos já estão em vigor, já estão pagando, já estão funcionando. Então, tem que separar essas duas votações. Pô, meu amigo, pô, só nesta porra aí, agora ouviu. Bom, colegas, então, repetindo, ela tem que ser separada por isso, porque se a Assembleia concorda em manter ou não manter o afastamento, é uma coisa. Agora, se a Assembleia concorda em ratificar os atos do Conselho, significa que ela vai destruir tudo que foi aprovado na Assembleia. Ou seja, é lógico que vai, porque ela vai em oposição. Ela diz que a Assembleia não podia existir. Ao meu entender, tem que ser desmembradas as propostas. Mauro. Dois minutos. Boa noite. Aqui mesmo? Obrigado. Boa noite. É só uma questão, na verdade, acho que é uma questão... acho que vocês ouvem, né, sem microfone. Na verdade, é o seguinte. Posso? Tá certo. Na verdade, é só uma questão de ordem, porque foi citado, toda vez que é citado o Conselho de Ética, eu tenho obrigação de vir aqui esclarecer. Assim, eu estou me abstendo de todas as votações, desde da última, quando o Fernando foi afastado, o pessoal foi afastado. Por quê? Porque tem processo tramitando, sim. Já está sendo relatado pelo conselheiro Sami. E, Fernando, eu nunca fui procurado por ninguém. Eu tenho meu telefone, repita que é 999-848587. Nunca, sempre vim aqui, sempre declarei que qualquer pessoa pode procurar a gente. A Comissão de Ética não tem estrutura, não tem, pelo contrário, uma série de outras questões. Eu tenho que usar a estrutura do Conselho Executivo, da Diretoria Executiva. Eu posso requerer de vocês, eu posso requerer do Conselho Fiscal. Então, a gente está tentando fazer um trabalho isento. E, por ser isento, eu dou hoje uma declaração, porque tem um processo que foi declarado hoje, a decisão dele, que diz respeito, inclusive, a uma representação contra você, contra o Armando, contra o Júlio Rego, e essa representação não seguiu procedimento sumariamente, porque não houve autoria nem materialidade comprovada. E a gente não deu alarde disso. Pita não ficou sabendo disso, vocês estão sabendo disso em primeira mão. Então, pelo amor de Deus, a isenção do Conselho de Ética, entendeu? É a minha história de 30 anos de Tribunal de Justiça. Sem nenhum tipo de mácula em relação aos meus atos e atitudes. Só isso que eu quero dizer. Bem, pessoal, então, acho que alguém mais deseja falar? Bem, pessoal, então, agora nós vamos passar, de acordo com o procedimento, para quem vai falar contra a revogação do afastamento do conselheiro Fernando Freitas. Quem vai se manifestar contra? Pessoal, agora, passadas as falas, é a questão de falar contra e depois falar a favor, né, do encaminhamento do associado Aldinon. Então, que é a revogação do afastamento do associado Fernando Freitas. Então, Aldinon, vem aqui na mesa, por favor. A gente está só vendo a questão da proposta da Aldinon. Pessoal, era só uma questão de procedimento aqui, para separar as coisas, porque a Assembleia aconteceu, a gente tem que separar a questão do afastamento do Fernando com aquilo que foi deliberado de ordem de segurança jurídica na Assembleia, que foi os contratos e a festa de final de ano, por exemplo, que já até aconteceu. Então, nós conseguimos fazer o acordo aqui do Aldinon, nós vamos deliberar apenas em relação ao afastamento do Fernando, tá joia? Em vista da segurança jurídica, conforme nós conversamos aqui. Isso não vai atingir a parte dos contratos, da festa e tudo mais, tá ok? Foi esse o acordo com o Aldinon, nós conversamos aqui. Tá joia, pessoal? Então, retomando a Assembleia, agora quem vai falar contra a questão do regresso, Fernando, ao Conselho Deliberativo? André Borato? Então, por favor, se dirige. Você vai ter 2 minutos. Gente, não vou ocupar muito tempo não, porque todo mundo já
decidido aqui, né? Só para deixar claro uma coisa, a gente tem que lembrar que nós somos uma associação de servidores da Justiça. Apesar de que tem gente que na hora lê só a parte que a interpretação que lhe cabe. Mas nós tivemos uma assembleia e nessa assembleia ficou decidido por todos os presentes que as decisões da assembleia não podem ser retomadas na mesma gestão. O assunto de uma assembleia não pode ser rediscutido na mesma gestão, porque senão vai ficar uma briga de gato e rato. A próxima assembleia, quem tiver a maioria, inclui o assunto de novo e derruba. Aí chama-se outra assembleia daqui a 15 dias e rediscute. O que vai acontecer? Não vai ter segurança. Não vai ter segurança jurídica dentro da associação dos servidores. É só isso que eu falo. A inclusão das pessoas, a saída ou não, isso para mim é outro assunto. Não é o importante. O importante é a gente lembrar que a gente tem que manter a segurança jurídica dentro da nossa associação. Amanhã vão questionar isso de novo. E aí pode-se acontecer qualquer coisa. Pessoal, agora a defesa. Defesa em relação... Vanessa, 2 minutos. Aldinão vai falar também? Da sua proposta do regresso do Fernando. 2 minutos, Vanessa. Eu acho que é uma grande perda de tempo, diante de tantas coisas que estão acontecendo no TJ, a gente ficar discutindo essa questão do estatuto e tal. Porque é o seguinte, nós temos que pensar na unidade. E oposição dentro das entidades causa distanciamento entre os servidores, briga entre os próprios servidores. E isso a gente fica dando crédito para a administração, e a gente não consegue lutar pelos nossos direitos, por causa dessa crise instalada dentro das próprias entidades, essa questão de oposição. Então, é o seguinte, a gente precisa revisar, e eu acredito que o colega falou ali, eu não conheço ele, mas ele falou o seguinte, dessa questão da segurança jurídica. Segurança jurídica, para mim, o que me importa é que a maioria esteja aqui para poder deliberar. Se houve esse afastamento, com certeza foi uma minoria, porque se tivesse a maioria no TJ, que as pessoas soubessem do que está acontecendo, em peso ele não iria sair. Com certeza. Então, a minha defesa é pelo Fernando, que ele continue sim, porque ele tem garra, ele tem perfil, tá? E ele é transparente. A gente precisa de pessoas que trabalhem na fiscalização dos contratos, na execução dos contratos, né? A gente precisa prestar atenção nessas condições. A pessoa que lê a cláusula, né? Então, se os direitos e as obrigações estão sendo cumpridas. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, porque no momento que a gente precisar, esses contratos têm que estar funcionando, né? Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado para isso. Então, segurança jurídica, para mim, é isso. É ter uma instituição que represente toda a categoria e que funcione. É isso que eu queria dizer. Ok. Bem, pessoal, então, transcorrido o procedimento, vamos colocar em regime de votação o encaminhamento do associado Aldinon, no sentido do regresso do associado Fernando Freitas ao Conselho Deliberativo e a sua consequente recondução à presidência do Conselho. Não é isso, Fernando? Bem, pessoal, então, em votação, a questão do regresso do Fernando Freitas ao Conselho e a recondução dele à presidência do Conselho Deliberativo, correto? Isso, é o primeiro ponto. Tá ok? Então, em regime de votação, os que são favoráveis com a proposta do colega Aldinon, conforme eu expliquei, por favor, se manifestem. Só para registrar. Ok, obrigado. Os contrários à proposta. Ok. Abstenções. Declaração de voto, Ivan. Mais alguém? Como é que a senhora chama? Ângela, Adriana Faria, Anderson Ferreira. Então vamos começar com o colega Ivan. Pessoal, eu só vou pedir só para fins de ato aqui, novamente, aqueles que se abstiveram. Levante o crachá, por favor. 11 abstenções, tá, jóia? 1 minuto, Ivan. Bom, colegas, na Assembleia que incluiu o item de afastar o Fernando Freitas, eu votei contra. Eu voto contra afastar qualquer colega. Antes de afastar um colega, se abre um processo disciplinar, se apura, tem um contraditório, ou não estava na justiça. Há o contraditório, há que se discutir, há que se analisar.
Então, numa assembleia de meia dúzia, põe um cara para fora, uma associação com 9 mil associados, põe outra pessoa para fora, não se coloca ninguém para fora, se coloca na associação é para dentro, não é para fora não. Entendeu? Nós temos que ter essa consciência. Eu não posso, jamais vou defender o afastamento de qualquer colega que defenda as instituições, que tem um contraditório, e ao final, se o Conselho Ético disser que tem que afastar, aí sim a Assembleia que é soberana para se manifestar. Mas, assim, rapidamente, com meia dúzia, com 12, não é assim, colegas. Nós não podemos pensar dessa maneira. Pense bem na próxima vez, que amanhã hoje é dia do caça, dia do caçador, tá? Obrigado, Ivan. Colega Ângela, a senhora tem 1 minuto. A minha manifestação é em protesto. Hoje eu vim aqui exclusivamente porque eu senti cheiro de censura e ditadura aqui nessa associação, como eu estou sentindo cheiro de censura e ditadura no sindicato. Isso a gente não pode admitir. A gente está vivendo um momento no país muito crítico, que a gente deveria era quebrar muita coisa. E hoje a gente não pode nem rasgar o que a gente acha que é só uma folha de papel. Aprendi com La Salle que o que está escrito não tem validade, é só uma folha de papel. E uma folha de papel, a gente pode fazer tudo. Rasgar, pisar, sujar e limpar a chão. Obrigado.